Minhas amigas e meus amigos, boa noite. O tema de hoje fala sobre uma colocação que Jesus fez. Vós sois o sal da terra. Vamos analisar então o que significaria realmente isso para nós. Quando você está com aquela fome indescritível, que você está doido para comer, certo? Que não é coisa rara. Você vê um prato arrumado, bonito, você não resiste. Realmente comer e comer bem é um prazer. Mas se porventura aquela comida não estiver com sal na medida certa, ou vai ficar uma comida muito salgada, ou vai ficar uma comida sem sal, e consequentemente, como a gente diz, sem gosto. Ninguém gosta de comer uma comida que não tenha o sal na medida certa. Como é importante para a alimentação o sal, que não pode ser colocado na medida exagerada e que também não pode ser tão pouquinho assim. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, como você é importante para que essa terra tenha a sua criação completada. A terra sem nós seria uma terra incompleta, uma criação que não foi concluída. E então, quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo como você é importante para a criação. E realmente, de toda a criação do mundo, o elemento mais importante de todos somos nós. As criaturas que Deus criou à sua imagem e semelhança. Somos espíritos. E talvez essa seja o alicerce principal da nossa vida e daquilo que nós vamos tentar conversar hoje. Nós somos espíritos. Viemos de Deus e para Deus vamos voltar. É muito comum a gente pensar nos nossos problemas. E eu aprendi uma coisa ultimamente, que tenho treinado e tem sido de muito bom resultado para mim. Não pense no problema, pense em Deus. Não pense no problema, porque quanto mais você pensa no problema, mais você se afunda e mais você enxerga a dificuldade em resolver e começa a desesperança. Pense em Deus. Quando o mundo foi criado, não existia nada. Nem próprio o nada existia, porque o nada é criação de Deus. O vácuo não é simplesmente a ausência do ar. O vácuo é uma criação de Deus. E Deus criou o vazio, criou o nada, criou o universo, criou essa imensidão de espaço. E achou que faltava alguma coisa. E então ele começa a criar os astros. São planetas, estrelas, constelações, numa infinidade, num tamanho impensável para nós. Com tudo que o homem conhece hoje, é muito pouco em relação ao tamanho do universo. E uma ocasião eu perguntava a um ex-seminarista, me diga aqui uma coisa, por que o universo não tem tamanho? Não tem uma definição? Não tem um lugar assim onde tinha uma parede, aqui está o fim do universo. Ele disse que se algum dia um homem encontrasse uma parede lá longe, bem longe, ia dizer, bom, eu já sei o tamanho que Deus tem. Mas o tamanho de Deus é incomensurável. Não tem nenhuma ponta para começar, nem outra ponta para terminar. É um universo que a própria compreensão humana dificilmente imagina. E Deus foi criando os planetas, e criou esse lindo planeta que nós habitamos. Criou o mar, criou as florestas, a natureza. E você pode, quando você tem tempo e quando você quer, começar a admirar a riqueza da criação de Deus. E para completar tudo isso, a obra-prima dele somos nós, os espíritos criados por ele. Se você foi criado por Deus, como eu fui, certo? E se a gente vai desenvolvendo uma vida ano após ano, e está cheio de problemas,
eu faço a seguinte pergunta: quem é o causador desses problemas? Vocês poderão até não me acreditar, mas podem ter certeza, o causador desses problemas é Deus. Porque foi Ele quem lhe criou, foi Ele quem me criou e deu as condições para que eu errasse, falhasse e estivesse no problema que eu estou hoje, que vai redundar numa falta de saúde. O instrumento fui eu. O elemento pelo qual Deus se vale sou eu. E ele diz assim, em outras palavras: eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. E quem seria a não ser Ele? Nós nascemos ignorantes e simples. Não temos experiência, nem sequer lembramos da experiência de outras vidas anteriores, outras encarnações. Vivemos nosso dia a dia com a cara e a coragem. Erramos, falhamos, quebramos a cara. Por que motivo? Porque nos afastamos de Deus. E nós precisamos compreender isso para, na hora da nossa dificuldade, na hora da nossa dor, lembrar: eu sou importante para Deus. E se eu sou importante para Deus, Ele não vai me abandonar. Eu nunca estou só. Mas a nossa sensação de estar só é porque nós pensamos, agimos unicamente baseado no material. Eu acredito nessa questão que eu estou tendo porque o meu advogado é bom. Ou seja, o advogado é um elemento que você pode pegar nele, conversar nele, ouvir as ideias dele, mas você se esquece que a decisão do juiz vai passar pela vontade de Deus. E você pode ter 1000 razões, mas você não sabe o que é que Deus escolheu para você. E quando a gente às vezes toma uma topada, pensa que fomos abandonados, e mais tarde, com o passar do tempo, vai perceber que aquela topada foi muito boa. Você vai andando na sua estrada e bate o carro. Não adianta parar para discutir. Resolva o problema e depois analise. Por que eu bati o carro? Eu estava apressado. Dormi ontem de noite, fui para um coquetel, me excedi, e hoje de manhã passei do horário de acordar. Saio de casa escarreirado. Então o motivo é seu, não é do outro, não é do destino, nem tampouco é castigo de Deus. É você colhendo o que você plantou. Mas dói no coração da gente admitir nossas fraquezas. Dói no coração da gente achar que a gente não venceu como queria vencer. Eu fracassei. Eu dizia para um amigo meu esta semana: você está doente. O que é que você faz em casa no estado em que você está? Tomando remédio há quase 2 semanas, é a sua gripe com virose, com não sei o que lá, não passa. Tenha coragem, meu irmão, de dizer que você está precisando de ajuda e vá no hospital. Ele disse: tá, eu vou. Não foi. No dia seguinte, a coisa piorou e foi. E ficou internado. Agora o médico disse: você está com os 2 pulmões cheios de catarro ou coisa assim, não sei exatamente detalhar, certo? E vai ficar aqui 3 a 4 dias no hospital tomando medicação venosa. Mas ele foi a pulso, foi forçado. Quando teria sido muito mais interessante ele dizer: meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu vou agora num hospital, agora que ainda posso caminhar, certo? E você vai me curar. Porque você não ganha nada comigo doente. E Deus não quer a gente doente. Deus nos quer sãos. Deus nos quer bem dispostos para vivenciar os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Eu dizia assim: Deus disse: eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Eu criei você para depender de mim. Eu criei você para depender de mim. Porque se Deus criasse o homem para não depender dele, para que Deus? A pergunta está feita, a resposta é de vocês. Para que vocês a respondam no íntimo de vocês próprios. Para que Deus se eu tenho tudo? Eu tenho minha condição financeira boa, tenho meu apartamento, meu carro, eu vivo dos meus negócios, estou bem, e pronto, que eu quero Deus para quê? Só que chega um certo dia que a dor bate, e a condição dele, o poder dele, não resolve a dor que está sentindo. E ele só tem alguém para procurar, o Pai. Ou seja, voltar para a casa do Pai.
porque ali é onde ele nunca devia ter saído. E quando ele se sente o todo-poderoso, o autossuficiente, ele esquece de Deus. Eu criei você para depender de mim todo o tempo. Mas é fantástica essa declaração dele, essa informação. Ele me criou para depender dele. Então, tudo que eu preciso depender dele, eu vou pedir a ele. E se nós fizermos isso, teremos tudo. Me custou muito, aliás, me custou muitos anos de vida, ou décadas de vida, eu entender o significado daquela frase que é tão escrita por aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se o Senhor é meu pastor e se nada vai me faltar, eu vou para a praia. E você vai para a praia e vai ficar com fome, porque não vai cair um maná para você na praia. Mas quando você tem aquele convencimento, o Senhor é o meu pastor, Ele está comigo, Ele provê, vou cumprir minha obrigação, o meu trabalho, e nada me faltará. Eu me lembro que com uma ocasião que fiz uma cirurgia, passei mais ou menos uns, digamos assim, um mês inativo. Naquele tempo, naqueles dias da cirurgia, eu tinha negócios meus, tinha o trabalho do ambulatório aqui em cima, estávamos construindo lá dos idosos, e mais uma outra coisa que eu estava fazendo também, que não recordo agora. Durante esses 30 dias, eu não tive um só problema. Eu telefonava para o mestre e dizia, mestre, como estão as coisas indo aí? E tudo que nós temos combinado, até por telefone, saíram a contento. Os negócios que eu tinha para receber, nenhum deles atrasou o pagamento. Ou seja, se eu estou com Deus, Ele está comigo e eu estou convalescendo, a presença dEle em mim realiza maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas. Não é só uma música, é uma verdade. Mas é preciso que nós a aceitemos. E para aceitar isso, precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes. Que tempo estamos vivendo hoje? O tempo do fim do ano. O tempo dos negócios em alta combustão. O tempo de realizar aqueles negócios que não foram feitos durante o ano. Sim, esse é o lado comercial. Mas estamos também vivendo um tempo que se chama o tempo de Natal. O tempo de Natal é o das festas, mas é também o das reflexões. O tempo de Natal leva você aos banquetes, aos abraços, aos presentes. Ou seja, a uma festa mundana. Mas o tempo de Natal também lembra você de que você é filho de Deus, Deus está com você e Deus quer que você vivendo os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Uma festa mundana e uma festa espiritual. Uma festa mundana cheia de enganações. Me permitam, sem fazer julgamentos, mas os nossos presentes, comumente trocados no Natal, os abraços, os banquetes, nem sempre são revestidos de uma sinceridade total. Porque nós não temos a capacidade de enxergar o que se passa no coração dos outros. Mas Deus tem. Jesus disse, muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. O que é que adianta? O que é que adianta dizer que você é isso e aquilo outro, se no fundo, no seu coração, isso não se traduz? Precisamos ser autênticos e conviver com a verdade. Jesus, então, numa demonstração do que eu estou falando para vocês, de humildade, Jesus resolve nascer numa manjedoura. Mães aqui presentes, me digam se vocês admitiriam um dia parir num ambiente insalubre, num ambiente de sujeira, num ambiente que não fosse de asepsia. Não, eu prefiro morrer, mas não vou permitir que meu filho nasça nesse lugar de jeito nenhum. E o Filho de Deus nasceu numa estribaria. Nasceu numa estribaria, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, para provar de que ele estava se desapegando e mostrando que nada tem valor a não ser Deus. A não ser Deus. Dizemos facilmente, só o amor é real. E realmente haveria alguma coisa que fosse real que não fosse o amor? Isso aqui
É uma caneta? Poderá não ser uma caneta. Poderá ser um gravador. Essa caixa poderá ser uma bomba. Nós não sabemos. Um prédio, como vocês sabem, já acontece às vezes, é implodido. Um prédio, em questão de segundos, desaparece. Então, nem o próprio concreto, a gente pode dizer que é real. Mas Deus é real. E Deus está conosco. E é isso que nós precisamos aprender e aproveitar neste tempo de Natal, a refletir. Quem somos nós? O que nós fazemos? Como é o meu dia? E também lembrar uma outra coisa, que é imperceptível para nós. Está se aproximando o dia 25, que é o dia de Natal. Então, quanto mais próximo, maior o seu desapego, maior a sua alegria, maior o seu entusiasmo, os seus abraços. Depois do dia 25, vem o 26, 27, 28, dia 1º, 3, 4. Dia 3, 4 está recomeçando tudo de novo. E você esquece que tudo aquilo que você prometeu a você próprio, você não está cumprindo. Porque você chegou junto do seu amigo e se reconciliou porque era época de Natal. E já passou, já esqueci. Não, eu não vou voltar a falar mais com ele não, que ele não presta. Falei por falar porque era negócio de Natal, estava todo mundo lá presente, tinha gente por perto. Não adianta nada. Se você não se guiar e agir pelo seu coração com sinceridade, você perde tempo. Você já viveu milhares de encarnações e vai viver ainda outras milhares de encarnações, mas uma encarnação desperdiçada é muito. Por que nós então não paramos para poder analisar que rumo eu dei à minha vida? Devo continuar dessa maneira? Posso melhorar? É fácil para você ir numa estrada e ver que ao longo daquela reta tem casas, prédios e fazendas. Mas quando termina a reta que tem uma curva, você não sabe o que está lá depois da curva. Mas Deus sabe. E quando você está com Deus, Deus está lhe protegendo. Quando você está com Deus, Deus não só sabe o que tem depois da curva, como Deus sabe o que aconteceu ontem, hoje e o que vai acontecer amanhã. E o que vai acontecer amanhã. E nós todos contamos que amanhã eu tenho uma agenda repleta, eu tenho que fazer tais negócios, fazer tais negócios, e você não sabe nem sequer como vai ser a sua noite. Existe uma passagem no Evangelho em que um homem tinha muitas riquezas, e ele vendo que as plantações que ele tinha, as colheitas, já não cabiam mais dentro dos seus silos, chamou um encarregado e disse: o que é que nós podemos fazer para proteger a nossa colheita? E o encarregado disse: vamos destruir todos os silos e construir maiores ainda. E assim foi feito. Destruíram os silos, construíram maiores ainda, e a colheita ia sendo toda guardada nos novos silos. E ele dizia satisfeito: bom, agora eu sei que não estou tendo prejuízo. Minha colheita está sendo totalmente guardada em silos adequados. E o homem, quando fala dessa maneira, está justamente pensando no futuro, no que vai vir e como vão ser as próximas colheitas. Mas a morte veio e levou o nosso amigo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então eu pergunto, vocês estão preparados para o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Irmãos, somos filhos de Deus. E vivemos como que de costas para Deus. Quantas vezes você falou o nome de Deus hoje? 5, 10 vezes. Falei ao amigo, graças a Deus, disse ao outro que se Deus quiser, não sei quanto. Quantas vezes você tocou o seu coração com a presença de Deus? Talvez nenhuma, porque você não teve tempo. Você tem muitas coisas para fazer, tem a casa para cuidar, tem um filho para poder educar, tem o outro parente doente para você visitar, e você faz tudo isso, e chega no fim do dia você faz: estou exausto, o dia de hoje foi muito cansativo, vou tomar um banho, vou dormir. Quando você deita na cama, você faz assim: meu Deus. Aí você queria fazer aquela prece de agradecimento a Deus, mas o sono lhe pega e você vai dormir. E vocês pensam que Deus vai dar as costas a vocês porque vocês não se lembraram dele? Não.
Deus vai ficar junto de você, esperando o dia nascer, para ver se naquele dia novo você vai se lembrar dele, que é o Criador, que está ali ao seu lado, que disse: eu estarei convosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Que frase confortante, se você acredita nele. Ele está dizendo que está comigo. Por que temer? Não precisa ficar ansioso. O dia de hoje termina, amanhã tem um novo dia. Eu não resistiria mais do que 24 horas, como Deus fez, porque se a noite não existisse, nós viveríamos cansados o tempo todo. Deus dividiu o dia em 24 horas, porque é a parcela daquilo que nós podemos resistir. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós acreditamos em Deus, nós achamos e compreendemos realmente e aceitamos que viemos de Deus e que vamos voltar para Deus mais cedo ou mais tarde. Então, o caminho é nosso, a escolha é nossa. Ele está dizendo a você o tempo todo: estou aqui. No segundo andar, no ambulatório, tem um quadro que para mim é muito significativo. É uma figura de Jesus batendo numa porta. Ou seja, ele bate para poder entrar. Ele não invade. Ele respeita o seu mundo, o seu domínio, a sua capacidade de escolher, o seu livre-arbítrio. Ele está ali quieto, até o dia em que você perceba que chegou a hora de voltar para a casa do Pai, da qual você e eu nunca deveríamos ter saído. Então, meus amigos, meus irmãos, este Natal não é um Natal de um dia só. Não é o Natal do aniversário de Jesus. É o Natal permanente. É o Natal em que o ano inteiro, todos os dias, no nosso coração vai brotar o amor. E você vai praticar esse amor. Como é que você vai praticar esse amor? Sentindo-se primeiramente igual aos outros. É muito importante isso. Eu não sou nem melhor nem pior. Eu sou igual a todos. Posso ter minhas diferenças, mas como filho de Deus, sou igual a todos. Respeitar o outro. Aceitar a condição do outro. Aceitar a vida como ela é. Aceitar os acontecimentos que chegam a você como vindos de Deus. Aí você começa realmente a praticar o amor, a vivenciar aquilo que Jesus disse nos seus poucos tempos de vida pública. Jesus nunca pegou numa caneta, nunca escreveu um livro, apenas falava e dava exemplos. Estamos cheios desses pequenos exemplos, milhões de livros se escrevem a respeito do que Jesus falou, e nós sabemos tudo, mas não praticamos. E se não praticamos, não adianta de nada. Dizem que um velhinho era o diretor de um centro espírita, e quando ele era cheio de si, e quando ele palestrava, ele vibrava toda a plateia, porque dizia coisas maravilhosas. E na frente dele, sempre na primeira cadeira, sentava um outro mais velho do que ele, coitado, quietinho, mal vestido, maltrapilho até certas horas, e ficava ali ouvindo esse palestrante. O tempo passou e morreram todos dois. Esse chefe do centro espírita não foi para o céu que ele imaginava, ele foi para o umbral. E ele lá no sofrimento dizia assim: talvez eu não fosse o homem bom e perfeito que eu achava que eu era. Por isso estou pagando aqui meus pecados. E se estava confortado. Até que um dia ele viu o velhinho que ficava na frente, lá no alto, cheio de anjos e passando uma vida boa. Ele disse: não, isso eu não aceito. Eu era quem ensinava ele a fazer as coisas, eu era quem pregava. Como é que eu estou aqui sofrendo e ele está lá no bem bom? Vou me queixar à direção. E fez lá a sua queixa. E o ouvidor lá disse: tudo bem, vamos consultar aqui os nossos computadores, para ver o que foi que aconteceu. E depois de consultar, vai para lá, vem para cá, ali estava a resposta muito simples. Você pregava e não praticava. O velhinho ouvia o que você falava e praticava. Então, nós temos o conhecimento, somos felizes de termos o conhecimento da palavra de Deus. Mas se não a praticarmos, não adianta nada. Como São Paulo dizia, que você viver sem praticar a caridade é como um sino que não soa. Não tem sentido nenhum.
O que é que nós queremos hoje? Aliviar nossas dores. Dores espirituais, dores emocionais, dores financeiras também, dores em casa com a família e tudo quanto é tipo de dor. Só existe uma solução: buscar Deus para dentro de você. Trazer Deus para dentro de você. Vivenciar Deus. É muito interessante verificar o seguinte, que você primeiro começa a acreditar em Deus. Depois você começa a acreditar que Deus está ao seu lado. Mas se você não vivenciar a presença de Deus ao seu lado, é como se ele não existisse. Eu sei que Deus está aqui, está desse meu lado. Também está aqui na minha frente. Também está aqui no alto. E que? Eu já estou sabendo. Não basta saber. É preciso vivenciar. Como eu vou vivenciar isso? Eu vou sair daqui, vou apanhar meu carro e vou para casa. Vou atravessar uma zona de perigo, porque aqui a rua está escura e no tráfego eu tenho 1000 pessoas se dirigindo loucamente. Estou sujeito a assalto, sujeito a acidente, estou sujeito a tudo. Então estou com medo. Eu não sei o que é que eu faço. Eu, Antônio Carlos, saio daqui numa boa, porque Deus está comigo. E se eu chegar ali e bater o carro, é um problema de Deus. E Deus que fez eu bater o carro, vai fazer eu consertar o carro. Eu lembro um detalhe para vocês. Num carnaval de alguns anos atrás, o cara botou a arma para mim, tomou meu carro e me deu um tiro na perna. O que é que eu posso dizer? Estou na pior. Perdi meu carro, estou no ferido. Resumo da história, certo? Depois de um mês e pouco, a perna não teve nada, porque realmente a bala atravessou a batata da perna, e ganhei um carro novo. Porque o carro que me foi levado apareceu alguns dias depois cheio de bala. E não deu nem condição de recuperar. Ganhei um carro novo. Então, eu sofri o acidente, ganhei um carro novo e fiz uma ponderação sobre o que me ocorreu. Por que Deus, para me dar um carro novo, me deu um tiro na perna? Esse Deus aí não deve ser muito certo, não é? Que método mais estranho. Realmente, eu passei, a partir daquele dia, a andar mais devagar, a ser mais cauteloso, a olhar onde eu ando e a pensar que eu tenho Deus comigo, mas eu não sou uma pessoa livre de qualquer acidente. Pelo fato de Deus estar comigo, não me faz diferente dos outros. Deus está comigo, e se eu sofrer um acidente, Ele vai me proteger, vai me guiar e me orientar, mas não vai me dizer que eu não vou ter o acidente. Numa ocasião, numa obra, devia ter mais ou menos uns 5 andares, 4 ou 5 andares, um operário caiu da fachada, e o que é que se espera dele? Que vai se esborrachar no chão. Ninguém vai pensar, valha-me Deus, e aí uma mão segura ele. Não. Ele caiu da fachada, caiu nos fios de alta tensão, conseguiu bater num fio de alta tensão, e o fio jogou ele para dentro da obra de novo. Coisas de Deus. Então, nós não podemos saber como Ele vai fazer. Aliás, eu tenho comigo uma frase. Deus faz tudo o que eu quero, do jeito que Ele quer e no tempo dEle. Deus faz tudo o que eu quero, do jeito que Ele quer e no tempo dEle. Eu hoje, nos meus 71 anos, não posso me queixar de uma só coisa que eu tivesse desejado e não tivesse conseguido. Ou de uma maneira ou de outra. Ou mesmo até um desejo que eu tinha, deixou de ser desejo porque aquilo não era bom para mim. E eu mudei. Mas Deus me satisfez. Ou seja, eu hoje, se eu fizesse uma contabilidade com Deus, não estaria dizendo, Deus está me devendo isso, devendo aquilo. Ao contrário, eu estou devendo a Deus. Eu estou devendo a Deus. Quando uma criança nasce, ela já nasce endividada. Porque está devendo o aluguel da barriga da mãe, está devendo a diária do hospital, está devendo a alimentação que vai receber, os cuidados que o pai e a mãe dedicam. E depois de analisar tudo isso, a criança vai lembrar de que ela nasceu num hospital que alguém construiu para ela. Ela vai transitar num carro que alguém fez para ela. Ela vai para uma escola que alguém fez para ela. Ou seja, nós só fazemos receber depois que nós nascemos. E na nossa vida, devolvemos alguma coisa à sociedade? Devolvemos àqueles que nos ajudaram? Isso é uma coisa para ser pensada. Um pobre passa por você
E você diz, não tenho nada, não tenho trocado não. Uma instituição lhe procura pedindo ajuda, você diz, não vou ajudar, porque essa instituição tem tais problemas. Sim. E tudo que você recebeu, meu irmão, minha irmã, você vai pagar como e quando? Se você não pagar nessa vida, paga na outra. Então, até o sentimento de justiça, até o sentimento de devolver a Deus o que é de Deus, como dizia Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é uma análise que nós temos que fazer todos os dias. Como nós somos felizes por estarmos aqui, por termos a oportunidade de conhecer as mensagens de Deus, por sabermos que Deus existe e que está ao nosso lado. E outros tantos que vivem pela rua dizem simplesmente isso, como é muito comum nas sessões de desobsessão. Deus me abandonou, Deus não quer nada comigo. Se Deus fosse bom, eu não estaria onde eu estou. Ou seja, descobrimos um para pagar o pato. O culpado é Deus. Mas se a gente nem sequer sabe tratar com Deus, nem sequer tem a humildade de dizer, meu Deus, traga luz para mim. E uma reclamação muito comum é, Deus não ouve minhas preces, não é possível, eu não consigo. Bom, um Deus surdo, para começo de conversa, não é Deus. A nossa oração tem que ser assim, deveria ser assim. Meu Deus, abra o meu coração para a sua vontade. Meu Deus, me dê luz para enxergar você. Guie minha mão pelo caminho da verdade. Então, é a maneira da relação sua com Deus que vai definir os resultados. E nós, às vezes, imbuídos com tantos problemas, não enxergamos isso. Uma menina disse para mim, não é nem menina, certo? Uma senhora já adulta, disse, Antônio, eu gostaria de fazer como você faz, de ter a fé que você tem. Eu disse, é muito fácil. Você tem um Deus, que é o mesmo Deus meu que eu tenho, acredite nele. Eu fiz, tá certo, tá. E saí assim, meia, como quem disse, não é o que eu queria, mas ouvi. Passaram-se uns 15 dias, ela me disse, seu Antônio, não deu certo. Olha, eu estou com uma questão na justiça e o advogado falhou no negócio que fez lá e não saiu como a gente queria, certo? Minha filha está desempregada e não consigo achar emprego. E meu marido agora está com um problema no olho. Que Deus é esse? Como é porque ele não resolve meus problemas? Eu disse simplesmente a ela, me diga aqui uma coisa, você me perguntou como se relacionar com Deus, e eu lhe disse que é através da fé. Mas você está querendo ensinar a Deus? Isso é típico nosso. Eu tenho um problema e Deus vai resolver para mim. Porque Deus vai fazer como eu quero. Deus vai pegar a mão do juiz e mandar escrever do jeito que eu quero. Deus vai falar fulano, vai fazer com que fulano venda aquela casa, porque eu quero comprar aquela casa para ampliar minha loja. Nós queremos o tempo todo ensinar Deus. E rezamos aquela oração que diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ainda recita assim, cheio de pompa, como quem diz, que seja feita a vossa vontade, depois da minha, não é isso? É assim que a gente quer, que primeiro faça a minha vontade, depois faça a sua. Não é por aí. Agora eu pergunto a vocês o seguinte, eu tenho a minha vontade, é de ganhar na loteria amanhã 10 milhões de reais, essa é a minha vontade. E a vontade de Deus é que eu não ganhe. Quem dos dois está certo? O que é melhor para mim, ganhar ou não ganhar amanhã na loteria 10 milhões de reais? Eles sabem. E eu posso antecipar a vocês, que se eu ganhar os 10 milhões de reais hoje daqui, minha vida vai se tornar um inferno. E vocês sabem, e eu sei, e isso ocorreu com muitos e muitos ganhadores de grandes prêmios. Depois que ganharam o dinheiro, a vida se desgraçou. É o irmão que roubou, é o tio outro que não compreendeu, é o outro que não sei o que fez, não sei quanto. Até pessoas que ganharam foram mortas por familiares em função do prêmio. Quem é de vocês aqui que não tem um parente endividado? E um parente de quem vocês gostam? E se chegasse um dinheiro, vocês iam ajudá-lo. Olha, eu vou dar aqui, esconde, não diga nada a ninguém não. Mas no dia seguinte, toda a família vai saber. Bom, se deu a João, eu também quero um pedaço para mim. E você vai ficar naquela dúvida. E vai aparecer aquele que vai dizer, não dê não, porque ele não merece. E olha aí, aquilo que você pensava que era uma solução, torna-se um problema. E tem um caso que me contaram, de pessoa envolvida com a questão. O sujeito jogava R$1, 2 cartões, toda semana. E ganhou. Se eu não me engano, ganhou alguma coisa de 4 ou 5 milhões de reais naquele tempo. O que foi que esse homem fez? Comprou a fazenda onde o pai e a mãe trabalhavam. Olha, comprou a fazenda onde o pai e a mãe trabalhavam.
Vocês imaginam o que é 2 velhos trabalhando numa fazenda, da noite para o dia viram donos. Simplesmente aconteceu o que tinha que acontecer. Todos os operários roubaram a fazenda e a fazenda deixou de ter a plantação que tinha, ninguém mais cuidava da fazenda porque não tinha um dono, não tinha autoridade. No papel eram aquele casal de velhos, mas efetivamente ninguém cuidava da fazenda. E deu para o irmão, digam o que deu para o irmão. O irmão que era cachaceiro, na palavra certa, deu uma caçamba. O homem bateu a caçamba, parece que em todos os postes da cidade. E para terminar, começou a achar que estavam roubando ele e o dinheiro estava acabando e não saía de casa, se enclausurou em casa. E foi necessário que de um tratamento médico para que ele saísse de casa e fizesse um acompanhamento para poder voltar a uma vida normal. Não é por aí. Isso significa descrença. Dizer que eu quero que Deus faça do jeito que eu quero é descrença. É achar que ele é um boneco. Deus diz assim, em outras palavras, e eu gostaria que vocês praticassem essa, porque essa é linda. Se você pede uma coisa a Deus e continua com medo e preocupado, é porque você não está acreditando nele. Quando você faça esse teste você. Tem um problema qualquer, escolha um problema qualquer e entregue a Deus. Se você esquecer o problema, ele vai ser resolvido de uma maneira ou de outra. Mas se você continuar preocupado e com medo, nada vai ser feito. Escolham, estou dando essa oportunidade a vocês, se como fosse um jogo. Escolham um problema e entregue a Deus. Se você continuar com medo e com preocupação, ele não vai ser resolvido. E se você o esquecer, ele vai resolver. Querem vocês ver qual é a prova disso? São as palavras de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Porque quando Jesus vai carregar a cruz desse problema, você sai de baixo. É Ele quem está com o problema agora. É Ele quem vai resolver, porque eu confiei nele. Vamos a um exemplo prático? Meu tio, eu estou aqui desempregado, eu sei que você tem condição, arruma um emprego para mim. Aí o tio disse, vou arrumar um emprego para você, meu sobrinho querido. Eu lhe falo, já, certo? Passa uma semana, passa 2. Você fala, meu tio, você se lembrou daquele emprego que você ia me arrumar? Calma, tenha paciência, eu vou arrumar para você, não sei o quê. E nada. Passa-se um mês, ô meu tio, já tem um mês e você não deu nada, certo? Então, numa hora dessa, o tio vai dizer, não vou arrumar coisa, não é para você. Você me pediu, não fica acreditando que eu vou resolver o seu problema? Então, vai para o outro lado. É ou não é? Descrença. E fé, que é uma palavrinha tão pequenininha, tão poderosa, redunda nisso, em acreditar, mas não se pode acreditar pela metade. Irmã Dulce me disse uma vez, não existe gravidez pela metade. Ou está grávida ou não está grávida. Ou você acredita ou não acredita. Ou você tem esperança ou não tem esperança. Ficamos na corda bamba porque não sabemos, não temos firmeza e não temos convicção daquilo que nós queremos. Jesus disse assim para os apóstolos, vejam quanta coisa simples e pequena, eu estou lembrando do Evangelho. Vamos para a outra margem. Estavam os apóstolos junto com Jesus dentro do barco, de um lado da praia, certo? E Jesus disse, vamos para a outra margem. Quem falou não foi simplesmente o comandante do navio. Quem falou foi Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Bom, o barco se afasta. O tempo muda. Vinha a tempestade. Os discípulos não sabiam o que faziam. Foram acordar o mestre que dormia. Diziam, mestre, vamos perecer. Jesus acorda, levanta as mãos, acalma o mar e diz, por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé? Agora eu faço um retrospecto. Jesus disse, vamos a outra margem. Se ele é Deus, e se ele disse, vamos a outra margem, vamos de qualquer maneira, chova canivete, vamos chegar lá, o mar pode ficar revolto, vamos chegar lá. Mas os discípulos, como nós, não tínhamos essa fé, essa crença. E vendo as ondas se agigantarem, vamos perecer.
Esqueceram naquele momento que Jesus tinha dito, vamos à outra margem. Jesus é Deus. E a gente lembra da história, lembra daquele homem com aqueles cabelos compridos, arrastando a sandália, como um cara que nasceu lá no Oriente, certo? E fez uma pregação, foi crucificado e acabou. Jesus é Deus. E como Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Então eu digo aquilo, quem é o culpado dos meus problemas? É Ele. Quem pode resolver meus problemas? Ele. Basta simplesmente que você entregue os problemas a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Uma frase dessa é alimento para toda uma vida, e não para um momento só. Quantos problemas você vai resolver hoje ainda, se você resolver entregar a Deus a cruz que você carrega? A cruz que você carrega. Tempo de Natal. Um tempo que está passando. Um tempo que, se passar, só vai ter agora no outro ano. Se tem alguma coisa de proveitosa que eu possa dizer a vocês, certo? E que eu digo para mim mesmo, porque eu sou o primeiro a ouvir minhas palavras, certo? Que os bons espíritos estão me intuindo. Isso, vamos aproveitar a vida e o tempo e fazer uma reflexão neste tempo de Natal. Nesse tempo de Natal, a velocidade das coisas diminui. As diferenças diminuem. Existe um clima, parece que os espíritos que envolvem este universo todo se aproximam da Terra, trazendo mais abertura aos nossos corações. Vamos tentar nos aproximar mais da nossa origem, voltar para a casa do Pai, falar com Jesus, ter Jesus no coração, saber que Jesus se manifesta a nós através daqueles que vivem ao nosso redor. Sermos mais pacientes, mais tolerantes, ficarmos satisfeitos com o que a vida nos traz. Se fez sol, se choveu, se atrasou, se não atrasou, tudo vem de Deus. O nosso fim é o mesmo, não vai ser alterado por causa disso. Vamos ser mais compreensivos, tolerantes. Se no trânsito alguém me der uma fechada, vá com Deus, meu filho, siga adiante. Se você perdeu aquele anel que você tanto adorava, vai se o anel ficam os dedos. Levar a vida de uma maneira mais doce, mais agradável, sem orgulho, sendo mais humilde. E quando você der um abraço neste fim de ano, dê um abraço sincero, ou então não abrace. Se você sente que aquele cara não está legal, não abrace. Faça uma oração por ele, é muito melhor. Peça a Deus que dê luz para ele, e para você também. Quando você disser bom dia, boa tarde, que seja um bom dia, porque você está desejando que aquela pessoa tenha um bom dia. Não basta simplesmente dizer bom dia, porque bom dia é um cumprimento. Isso ninguém quer ouvir. Eu quero que você deseje ao seu colega, ao seu irmão, àquele que trabalha com você, àquele que passa na rua, um bom dia. Quando você dá um agradecimento, que seja um agradecimento sincero. Obrigado porque você me ajudou. Obrigado porque você é um anjo. Obrigado porque você me tirou daquela situação difícil. E ver que através do agradecimento você tem aberto, se os corações se abrem, as portas se abrem. Você dizer assim todo dia para Deus: meu Deus, obrigado pelo dia. Deus fica satisfeito, Deus fica orgulhoso de saber que o que Ele criou produz bons frutos, que vocês estão seguindo as orientações que o Filho Jesus veio trazer ao mundo. E então Ele se engrandece com isso e não vai nunca lhe dar as costas, como nunca deu em ocasião nenhuma, mas vai abrir seus olhos, seus ouvidos, para que você viva a presença de Deus. E isso significa paz. Paz. É aquela paz que nós sempre procuramos, sempre desejamos, que vem de dentro. E Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. Porque o mundo não vive em paz. O mundo vive com as forças, com o equilíbrio de forças. Mas a paz que vem de Deus é permanente. E você pode tropeçar, fica em paz. Você pode perder, está em paz. Você pode sofrer e está em paz, porque Deus está com você. Deus está comigo. Que o Mestre Jesus, que este Deus maravilhoso que veio ao mundo trazer para nós uma bênção, na época e que agora nós comemoramos o seu nascimento, permaneça sempre em nós e nos deixe sempre iluminados com a graça de Deus. Obrigado, meus irmãos.